Mais uma. Aê! Boa noite a todas e todos. Estamos ao vivo, diretamente aqui, de vários lugares do Brasil. Temos, nesse momento, 2 pessoas nos assistindo, que deve ser Vai para 4. Minha namorada e minha mãe, provavelmente. Brincadeiras à parte, senhores. Hoje vai ser um pouco menos formal, vocês já perceberam que, infelizmente, o professor Matheus não estará conosco. Teve alguns compromissos aí, não poderá participar da nossa live. Estamos aumentando aqui, ó, 7, 8. Rapaz, a hora que chegar nos 2.500, a gente inicia o debate propriamente dito aqui. Pode ser? Mentira! Seguinte, senhores. Eu sou o professor Eduardo Biruel, professor da Educação Básica aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Vou apresentá-los rapidamente aos meus colegas, os que vocês já estão acostumados, são realmente sociólogos de cotovelo. E, por último, o nosso convidado mais que especial aqui. Primeiro, aleatoriamente, professor... Eles ficam todos... Será que sou eu? Eu não sou. Tiago Leibante, professor aí do Instituto Federal, no campus da cidade de Cascavel, do Paraná. Tiago, dá um oi pra galera aí. Buenas, boa noite, galera. É nóis. É nóis. Agora, professor Rafael Kenji Kuriyama-san, direto do litoral paranaense para o mundo. Hoje ele está vestido de Queiroz. Estava até comendo alguma coisa. Tá sem áudio aí, Rafael. É porque ele tá com a boca cheia, ele é um cara educado. E agora? Tranquilo? Estou ouvindo, Queiroz. Boa noite para todo mundo aí. Tava comendo uma pipoquinha. Isso aí. Mas aí tamo junto. Um abraço. Atenção. Aê! Professor Jean. Também faz outros trabalhos diversos. Falando diversos trabalho na cidade maravilhosa de Londrina. Cidade maravilhosa. Resistência, né? Resistência aqui em Londrina. Resistência. Cidade que acolheu todos aqui e me deixaram aqui sozinho agora aqui em Londrina. Boa noite a todo mundo aí. Verdade. E volta para mim aqui, antes de apresentar o nosso convidado especial, lembrando, sociólogo de cotovelo, a gente está tentando fazer semanalmente, tá? Mas como cada um tem o seu compromisso, tirando o Tiago, que não tem muitos compromissos na vida, todos os demais aqui temos filhos, contas para pagar e etc, né? Vamos ver se já tem alguns comentáriozinhos. Olha só, atenção. Simone Menard. Simone. Boa noite, meninos. Laudinéia. Oi, camarada Mário. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite aos demais. Laudinéia aqui dando boa noite para nós. E daqui a pouco tá. A Simone tá aqui, ó. A Simone é demais. Nós devemos convidá-la em breve aí para fazer uma participação especial. Padrão, Simone, com certeza. Ponta firme. Mas vamos aqui para o que nos interessa no dia de hoje. O tema, nosso famoso tema gerador aqui, afinal, para que serve o vereador? Esse membro do Poder Legislativo em âmbito municipal. Para tanto, convidamos o professor Tom Joslin para tentar nos elucidar aí, né? Eu já falei para ele que ele não vai ter moleza, que a gente vai apertar, a gente vai fazer perguntas constrangedoras, não de cunho pessoal, obviamente, profissional talvez. Ele que já teve uma experiência já nessa função, breve, mas válida. Então, sem mais delongas, com vocês, professor Tom Joslin. Afinal, para que serve o vereador?
Salve, salve, meus queridos. É um prazer incomensurável estar aí na presença de vocês aí no Cotovelos dos Sociólogos, tá certo? É muito bom estar aqui, ainda mais vocês, né, gente? Meus veteranos. Eu entrei na UEL em 2003 para fazer ciências sociais e tem aí os meus veteranos todos eles eram do segundo ano quando eu entrei no primeiro. Então, revê-los aqui online e poder trocar essa ideia é bom pra caramba. Então, valeu mesmo pelo convite. Vamos trocar essa ideia. Bom, meu querido Biruel e demais camaradas, o vereador ele tem em si duas funções principais, né? A primeira, a fiscalização do poder público, a fiscalização do executivo, né? Então, a gente tem por um dos principais, das nossas principais ações dentro do equilíbrio entre os poderes, é fazer essa fiscalização intensa, né? Sobre as questões dos gastos, né? Para impedir que haja um processo de fraudes, um processo de superfaturamentos. Então, a gente tem que ficar atento nesse sentido, né? Para não deixar com que aconteça as coisas escusas que a gente está tão acostumado em ver por aí, né? No nosso país, infelizmente. A segunda é a proposição de leis, né? É conseguir ter um tipo de comunicação com a comunidade, né? Para entender as demandas que o município ele perpassa e colocar isso através de leis, de proposições de leis, né? Claro que isso dentro de um mundo ideal, né? A gente tem vários entraves, né? Então, quando a gente adentra a esse aspecto do mundo da política prática, a gente observa muito dos conceitos sociológicos que nos são postos aí ao longo da nossa formação, né? Então, a gente vê lá a questão do patrimonialismo, do clientelismo. Então, dentro do que é o ideal o vereador fazer, qual é a função própria dele, eu destaco esses dois elementos. A questão da fiscalização do poder público, que é essencial, né? Ainda mais eu que era um vereador de oposição, no curto tempo que fiquei ali, né? A fiscalização é primordial, porque a gente não está participando do executivo, então muito do nosso trabalho se faz na fiscalização e na denúncia das coisas erradas que estão sendo feitas na gestão pública, enfim. E a outra, essa preposição de leis, né? O que é um pouco decepcionante, principalmente quando você é de oposição, porque você aprova um par de lei, um par de coisas que é benéfico, mas ela não é executada, né? Porque você é de oposição e ninguém quer te dar os louros, né? Então, eu fiz lá um projeto de lei vestindo a Constituição nas escolas municipais, nunca foi aplicado, né? Eu fiz lá um projeto de lei de multa a abandono aos animais e maus trato aos animais, nunca ninguém mandou as multas, nunca ninguém fiscalizou, né? Então, é um pouco decepcionante por uma parte, mas por outra também é legal que você tem um poder de aglutinação, de organização social, você ganha um determinado destaque como figura pública que te ajuda a conseguir soluções coletivas na ação, né? Então, tem todos esses pormenores para a gente pensar, tem bastante coisa para a gente debater ali, a forma como está estabelecido essas relações entre executivo e legislativo, principalmente, dentro da relação da sociedade contemporânea. Qual que vai ser a ordem aí, freguesia? Rapaz, eu não estou ouvindo você não, Biruel. Abriu? Abriu. Aê, garoto. Todos aqui? Deixa eu só tirar aqui. Seguinte, senhores. Sem ordem de inscrição, por ordem de dedo levantado, quem se prontifica a fazer o primeiro questionamento? Fazer uma pergunta já. Perguntas aqui só. Vou colocar brevemente aqui. Bom, um comentário do Matheus, né? Tom tá lindão. Sempre organizado, sempre maravilhoso esse Matheus aí. Até no Japão esse homem é sensacional, rapaz. Maria Aparecida Cruz, boa noite a todos e
todas. Noite. Matheus novamente aqui. Professor Tom, como o senhor avalia o governo Bolsonaro? Ô, louco, o cara já quer. Já manda na linha. Já quer na voadora. Simone, sua opinião sobre a diminuição do número de vereadores, importantíssimo, hein? Questionamentos também. Na verdade, é o argumento aí, a bandeira de algumas pessoas, né? Vamos lá, questionamentos. Alguém se prontifica? Uma pergunta rápida pro Tom aqui. Tom, comparado com o restante dos trabalhadores mortais da sociedade, o vereador trabalha pouco? Você acha que essa ideia de que a atividade política é uma mamata, ela é uma ideia falsa ou ela tem o seu fundinho de verdade? Então, Thiago, tem um fundo de verdade, com certeza, sim. Porque o que acontece? Você pode tanto fazer um grande trabalho e trabalhar pra caramba, como você pode cagar, bicho. Essa é a questão, né? Depende da sua própria atividade enquanto vereador. Porque o que é obrigatório para o vereador? Não existe uma obrigatoriedade de você seguir tantas horas de trabalho igual um trabalho comum. Então, a sua obrigatoriedade é estar lá na sessão, que são 3, 4 horas por semana. É a única obrigatoriedade que você tem, tá certo? Então, existem muitos que só vão nessa sessão e não entra mudo e sai calado. Tem um camarada aqui de Cornega, não vou citar o nome daqui da minha cidade, que eu não ouvi a voz dele, bicho. Não, vai lá, fica ali parado, toma um cafezinho, pá, fica ali na boa, sossegado, não manda projeto nenhum, não tá em nada, bicho. Então, é só os 4 mil contos ganhando no bolso, né? Agora, existem outras, por exemplo, 2 meses que eu fiquei ali, eu trabalhava mais de 3, 4 horas por dia, bicho. Porque você vai nas vilas, alguém vai no celular e manda para você, tem um buraco na rua aqui no São Silvestre. Isso, aquilo outro. Você vai assuntar, tirar foto, conversar e fazer toda a preposição e cobrança, né? Estudar as questões jurídicas que vem naquele juridiquês, e nós sociólogos temos um déficit grande no juridiquês, né? A sorte que o outro amigo meu, né, que vai ser o candidato a prefeito aqui pela gente, o Rafael Sampaio, ele é do direito, então ele me ajudava muito no juridiquês, né, para explicar alguns conceitos, algumas ações, e isso me ajudou muito nesse desenvolver. Então, requer um estudo sobre política pública, requer uma participação ativa na comunidade, requer diversas coisas, sim. Então, ele pode ser tanto um trabalho bem feito e um trabalho que requer muito empenho por parte do vereador, como ele também pode ser uma mamata, como existe muito aqui. A gente tem exemplos em todas as prefeituras e talvez eu não sei como mensurar se é mais um ou se é mais o outro, né? A gente não tem estatísticas, a gente não tem nem formas de estatizar isso, que é muito subjetivo, né? Mas ela existe, então não é um engano por parte da população achar que é uma relação de mamata, porque pode ser sim, é possível. Entendi, beleza. Mas alguém se prontifica? Eu tenho uma perguntinha aqui já na ponta, hein? Diga, Bruno. Acho que vai. Então, eu vou tomar a ponta novamente. Mas para refletir junto com, se a minha cachorra deixar, com o que a Simone colocou aqui para nós, meu amigo Tom, você acha que essa aversão à política institucional tem a ver com o quê? O que contribuiu para que as pessoas vissem a cada eleição e vissem um vereador e diretamente já fizesse a relação com a politicagem? Como que, na sua opinião, isso surgiu e até onde isso atrapalha a gestão daquele camarada sério, aquele cara que quer fazer alguma coisa realmente? Bro, isso daí vem da realidade intrínseca, né? É fato, a gente não pode nem criticar muito, né? Lógico que a gente tem uma consciência política e a gente sabe o quanto isso é negativo, essa demonização política, né? Mas realmente, se você procura na realidade,
É muito comum. A pessoa, na época da eleição, ela aparece, ela vem, ela cobra, e depois, nos outros 4 anos, cara, cadê esse cara? Saca? Ele fecha o pacotão lá com o prefeito, porque tem muita a questão de a maioria do curral eleitoral que você faz para se reeleger, ele vem de benesses que vem do executivo. Então, o executivo entrelaça o apoio ao executivo algumas benesses, que é, por exemplo, consultas de saúde, levar a mãe no hospital em Londrina, estou falando do nosso caso aqui, né? A vaga de estágio para a filha do fulano. Então, essas relações, o vereador não consegue se reeleger se ele não tiver no governo. A grande maioria é assim, né? Então, ele não faz o seu papel como deveria fazer, porque ele não pode ser crítico ao poder público. Ele está tão amarrado, ele é tão dependente ao executivo para trocar esses favores, essas migalhas, essas coisas todas, né? Que ele não consegue exercer de fato, né, a crítica que deveria existir. A UPA não tem médico. Daí você liga para esse cara e fala, a UPA não tem médico. Vai lá, coloca a boca no trombone, o cara não vai pôr, cara. Porque ele, na verdade, ele está preso dentro daquele curral eleitoral dele, saca? Então, ele não pode falar mal do prefeito, né? Ele só vai falar mal do prefeito quando ele não ganha essas benesses. Aí ele se levanta contra. Então, é um jogo de interesses tão grande, né? Não se preza pela questão do bem público. Essa é a grande verdade. A grande maioria, por exemplo, nas cidades pequenas, não tem esse interesse do bem público. O cara acha que o interesse do bem público é conseguir esse tipo de serviço, saca? E tá longe de ser, isso não é bem público. Isso é o tal do patrimonialismo, né, gente, que a gente tanto já debateu aqui, né? É a extensão do público no privado. É você fazer do poder público uma extensão dos seus interesses próprios. Então, esse é o grande problema que a gente encontra nesse elemento. Então, quando há essa demonização, como você está falando, quando há essa negação à política, ela vem um pouco do empírico, do real. A gente não pode achar que vem de uma falta de consciência, de uma burrice, né? A gente sabe que as pessoas, elas são mais imediatistas, e por serem mais imediatistas, elas observam essas relações e falam, porra, mano, esse cara tá de brincadeira comigo, e é verdade, sabe? E aí, quando tem pessoas que fazem um trabalho sério, quando tem pessoas que têm essa preposição de buscar esse trabalho sério, ela é colocada no mesmo saco de quem não é, né? Então, você vai, agora que vai chegar a eleição, a gente tá em pandemia, né, bicho? Então, não vai dar para ficar batendo de porta em porta, como foi as últimas eleições. Mas você ia lá bater a palma lá na casa da Dona Maria para conversar com ela, a Dona Maria escorraçava você, fala, vocês só vêm daqui de 4 em 4 anos. Eu ainda, como era a primeira vez que eu disputava a eleição, as pessoas iam mais maneiras, assim, né? Que eu não era um político formado, tal, que sempre tá nessa coisa, então era mais tranquilo. Mas muita gente que faz um trabalho correto era xingada à toa, né? E a questão da cultura política é uma coisa louca também, né, o Biruel? Porque, cara, o que vinham de gente com boleto para pagar, tá ligado? Você vai pedir voto, eu tenho uns boletos aqui para você me ajudar. Coitado de mim, bicho. Tem dinheiro nem para pagar minhas contas direito, você tá ligado? E vinha com essa ânsia de aproveitar esse ensejo da eleição para melhorar um pouco a sua vida, porque é uma vida um pouco tanto quanto lascada, né? Então, é muito comum essa troca. Cara, é incrível, bicho. O dia da eleição, no domingão, o cheiro de churrasco tá na cidade inteira, bicho. Você tá ligado? Você vai andando de carro, você vai sentindo cheiro de churrasco, velho. Cheiro de churrasco. Os caras vão pagando. É assim que a coisa se faz. Quando você se propõe a fazer algo diferente, o caminho é muito mais tortuoso, é muito mais difícil, é muito mais penoso. Porém, todavia, de fato, não ter o rabo preso é uma delícia, né? Você chegar no púlpito da Câmara dos Vereadores e dar de dedo e falar e o que você pensa, sem medo do que pode vir, também é muito bom. Mas toda essa questão
está inserida na forma como o diálogo entre executivo e judiciário, o executivo e o legislativo, ele é feito, bicho. Aí cria-se essa ação que é fundamentada, ela não é uma mentira, não é uma falsa noção de realidade. Ela existe, ela é presente, ela está aí. Muito Bom, bem. eu tenho uma questão. Eduardo, posso? Tá. Não me respondeu, mas é que ele tá com o microfone travado aí. Mas assim, o Tom, seguinte, cara, você falou aí que, claro, esse tipo de prática política que é muito comum, principalmente nas cidades pequenas, que persiste ainda, é um elemento muito complicado de ser combatido, né? Mas ao mesmo tempo, e aí eu queria que você, né, relatasse essa experiência, desse contexto que você vive. Nas últimas eleições, digamos, nas duas últimas eleições, se a gente pegar em âmbito federal e agora em âmbito municipal, veio com certa força o discurso do novo, de que agora tem até um partido que se chama Novo, vamos fazer a nova política, nova política, nova política. Existe efetivamente essa nova política? São duas questões. Existe? Você conseguiu perceber que alguém, em algum momento, rompe com isso? Né? E a segunda questão, se não, que provavelmente deve ser essa resposta, quais são os desafios que a gente tem? Como é que a gente faz, né, para conseguir retomar a política no sentido mais genuíno da palavra, da questão pública, né? Como é que a gente retoma isso nesse contexto tão complicado, tão viciado assim? Olha, Rafa, essa é a pergunta de $1 milhão, né, cara? A primeira, né, se existe esse novo aí, ela não existe, isso daí é uma bravata, isso daí está sendo usado desde sempre. O Jânio com vai em vassourinha para corrupção, isso daí é um velho discurso do novo que se apresenta, né? Então, é um elemento onde as forças mais reacionárias, elas vêm com o discurso de brandando um determinado discurso, que na efetividade, se a gente for analisar... Deixa eu te interromper. Oi? Mas você não era um cara novo na política? Um cara do povo? Como assim? Não, você não era de alguma forma a expressão de uma novidade, de um cara que estava vindo de fora desses vícios? Mas é a novidade por estar fora do processo e está entrando agora. Mas não por uma forma nova de fazer, porque existem várias pessoas do âmbito do fazer público que já faziam isso que eu estou propondo, de concentrar-se em política pública, em acabar com o personalismo, em respeitar o que é o público, em dividir bem o público e o privado. Isso daí está sendo falado desde que o samba é assim, bicho. Sabe? A gente tá vendo muita gente falando disso há muito tempo. A gente tem o Brizolão falando disso, nós temos diversas forças políticas dos anos antes dos anos 50, nos anos 50, nos anos 60, né? Agora, a dificuldade em si, né, é de fato fazer isso, né? E assim, é uma coisa, gente, a gente tem que ter muito cuidado. Acho que a coisa de maior cuidado com quem quer transformar são as vaidades, assim. Porque, por exemplo, é muito difícil para a natureza humana ela lidar com a questão do poder, sabe? O poder, ele é sedutor demais. E ele é mesmo. E a nossa natureza humana, ele é picado pela vaidade, você tá ligado? Então, quando você adentra nessa questão, às vezes você legitima determinadas coisas, naturaliza determinadas coisas dentro da sua cabeça, né? Que acabam promovendo você aos poucos, adentrando nesse universo dessa hipocrisia que a gente até começou a combater. Então, esse policiamento, ele é importantíssimo em quem está disputando o poder público. Porque quando a gente está fora, a gente acha que a gente nunca vai ser corrompido nesse sentido, né? E a preposição, ela não chega assim. As pessoas têm que ter consciência disso, né, gente? As preposições não chegam de maneira que o cara chega para você e fala assim, na primeira, você chega, entrei para vereador.
o cara chega para você e fala assim: olha, Tom, tenho aqui R$ 5.000 para você aprovar a coisa. Não é, ela é sutil. Ela vem permeando, né, de vaidade, falando: nossa, você é muito bom, você realmente, eu admiro você. Olha, mas isso daqui a gente ganha aqui, a gente perde aqui. Pode ser que seja um pouco ruim, mas olha o ganho que pode fazer por colar. A coisa ela vem se penetrando, essa relação da estrutura do poder, ela não é caruda assim. A gente às vezes acha que é fácil. Quando você está na estrutura de poder, você começa a ter que balancear, por exemplo, eu perco aqui, mas eu ganho para essa categoria aqui. E aí, como é que eu vou fazer esse jogo? Tal. Então, é um delimitar muito tenso de onde você vai pisar e como você vai pisar, né, cara? Então, essa questão da novidade, ela é uma bravata marqueteira, saca? Ela é uma bravata, essa coisa uma coisa nova. Pode ser uma ressignificação, uma releitura do que já existiu, né? Isso sim, né? Você reconstrói uma ideia própria, que é o que a gente está tentando fazer aqui, por exemplo. Cornélio já teve alguns governos bastante comunitários, né? Não podemos nem dizer, olha, esquerdistas e nada, mas tem governos que a própria atmosfera da cidade, ela era uma atmosfera onde havia uma participação comunitária das associações de bairro, de diversas coisas, que elas propunham, elas tinham uma maior voz junto ao poder público. Isso foi derriçado. Então a gente quer resgatar isso, ele é novo, né? Ele é novo porque o que tem hoje não existe mais isso. Então isso é novidade. Só que não é uma coisa nova do que nunca existiu. Ela tem um lastro histórico. Ela existe historicamente. Ela está ali. Então a gente está resgatando, né? Então essa ideia igual do Bolsonaro de tem que acabar tudo que está aí, tudo que está aí, vamos acabar. Isso daí é uma bravata, bicho. Isso daí é um discurso estritamente falho, baixo, né? De enganação mesmo. Porque você remonta, traz. E eu acho assim, Rafa, que dentro dessa condição que a estrutura liberal traz, né, do Estado Democrático de Direito traz, não cabe radicalismo muito pleno. É você resgatar esse sentido de publicização mesmo. É você resgatar uma comunicação maior entre Estado e sociedade civil. É você fazer com que remonte aparelhos de controle social onde o poder público tenha dificuldade, se ele quiser agir de má fé. Você tá ligado? Não, por isso que eu digo que não é inventar a roda. A gente não precisa inventar a roda. A gente precisa exercer boas práticas de publicização política, bicho. Só isso daí já ia ser entrar nos trilhos de novo, saca? É uma proposição que a própria esquerda defendeu e tentou elaborar no primeiro momento e se perdeu por aí com o jogo do poder, né? Como diz lá na música do Criolo, né? O anzol da direita fez a esquerda virar peixe, e é verdade, mano. Porra, virou peixão e começou a reproduzir muitas das mesmas coisas, saca? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, de saber o lado que a gente tá e parar de relativizar determinadas ações, falando, mas no final das contas, estou. Não, bicho, não pode fazer. O público é público, velho. O público não tem que se mexer. É aquela coisa que o Mujica fala. Você quer ser milionário? Tudo bem, tio. Ninguém vai te crucificar. Mas vai pra porra da iniciativa privada. Não tem que ser milionário na estrutura pública, velho. O público não é pra isso. Vai pra outro lugar. Você quer virar milionário? Quer ganhar grana? Foda-se, você tem um direito. Vai lá. O sistema tá aí pra isso, mano. Agora você vai pra iniciativa privada. Você vai investir na bolsa. Você vai... Né, tá aí o Tiagão aí pra nos trazer essa contribuição, né? Então, é isso aí. Então, só pelo fato da gente reorganizar e ter essa respeitabilidade do trato com a coisa pública, eu acho que já vai ser um puta avanço, assim, para nossa estrutura social, assim, cara. Puta avanço mesmo. Ô, Tom, vamos deixar você respirar um pouquinho. Essa contundência sua é maravilhosa. Mas eu vou trazer um questionamento aqui que foge um pouquinho da Laudineia, que está nos acompanhando desde o começo aqui.
ela coloca para nós essa reflexão. Professor, pegando um gancho da sua conversa, como que o professor pode abordar o tema política nas escolas, sala de aula, sem ser partidário? Como a escola pode inserir esse tema no PPP, se é possível? Eu acho até que é necessário, inclusive. Eu vou pedir para o Rafael, que a gente escreveu um texto um tempo atrás sobre a lei da mordaça, né, Rafael? Eu escrevi 30%, 40%, você escreveu 70%, por aí. Se você puder comentar Oi. a fala aqui, o questionamento da Laudinha, eu agradeço. Uhum. Bom, esse é um tema bem espinhoso, né? Ainda mais no momento que a gente vive. Mas, assim, eu acho que há ainda a legitimidade que as legislações, elas nos dão, né? Eu falo aqui do estado do Paraná, né, por conhecimento das diretrizes que regulamentam a educação estadual, onde o conteúdo da política, ele é um conteúdo obrigatório, né? Agora, sim, há o problema de como que as pessoas vão interpretar isso, né? E muitas vezes, né, sem trabalhar com ilusões, claro que os professores, eles deixam, né, claro quais são os seus posicionamentos políticos, partidários, inclusive. Não só partidário no sentido de partido político institucional, mas não tem como. Paulo Freire já colocava isso, né? O professor, ele se colocando em sala de aula, ele já... o nosso amigo Tiago, quando chega numa sala de aula com seu Rolex de R$6.000, ele já expressa um posicionamento. Brincadeira, Thiago. Mas, assim, tem que ter muito cuidado, primeiro, com a questão da legislação, quais os conteúdos que a legislação ela estabelece como aqueles que são obrigatórios, porque não tem como, a gente trabalha no Estado também, e o Estado já não é neutro. Acho que a gente tem que ter clareza disso. O Tom fala muito do público, que é extremamente importante, mas o Estado não é neutro, né? Essa noção de Estado público, no frigir dos ovos, né? Em última instância, como um professor nosso gostava de falar, né, Jean? Em última instância, o Estado ele tem um lado. E nós somos funcionários desse Estado que já não é neutro. Então, o respeito a essa legalidade, ela é importante. E a legalidade, ela joga a nosso favor. As leis que regulamentam, aí eu falo da disciplina de sociologia, né? Tanto as leis federais como a lei estadual aqui do Paraná, ela é uma lei muito bem elaborada, né? E ela dá margem para discussão política dentro de sala de aula, como método mesmo, né? Claro que sem bater martelo, né? Sem até mesmo porque, né? Fica a minha dica e a minha experiência própria como professor, né? Eu tentei doutrinar meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos e claro que eu tentei doutrinar eles, né? Primeiro eu tentei que eles torcessem para o São Paulo. O meu filho mais velho torce para o Botafogo, né? E o meu filho mais novo, semana passada, que me deixou profundamente triste... Quem que torce pro Botafogo, mano? Meu filho mais velho torce pro Botafogo. E o meu filho mais novo virou para mim, cara, ele teve a audácia de falar assim, eu torço pro Corinthians. E daí? Então, ele tem 5 anos. Então, assim, cara, se eu não consigo doutrinar os meus filhos, fazer com que, por exemplo, eles deixem de ser consumistas, eles deixem, né? Que eu vou perder tempo tentando... Você não doutrina ninguém, isso é um fato, né? O espaço escolar, ele tem que ser um espaço da diversidade, da discussão, do debate, principalmente na disciplina de sociologia, e tendo clareza que você não vai doutrinar. Não que a sua opinião não seja relevante para o estudante, ele vai levar isso em conta. E é uma outra coisa, a gente, muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar com educação, a gente esquece que nós fomos estudantes. E que o estudante, ele é muito esperto. A gente julga essa nova geração de, não sabe nada, tal, mas ele sabe muita coisa, e pode ter certeza que o que você dizer para ele, ele vai querer fazer o contrário, talvez até por uma relação freudiana, sei lá. Mas, enfim, não dá para você ficar perdendo tempo, né, com essa discussão de doutrinação.
enquanto educador, não, é uma perda de tempo. Não que você não tenha que discutir. Aí você discute em outro aspecto, em outro nível, né? Criando um espaço democrático da diversidade. Né? Mas eu acho assim, Rafa, é uma coisa importante, a gente tem que colocar alguns professores, talvez eles passem muito uma coisa e deixem outras, né? A gente tem que ter clareza que pela pluralidade que a gente tem que trazer, a gente tem que explicar o que pensa o tal do conservador, o tal do liberal, o tal, saca? A gente tem que apresentar a existência do diverso, né? Eu acho que é importante a gente salientar que é necessário isso, né? A gente tem que falar lá, porra, ó, o Adam Smith acha isso, molecada. O Schopenhauer, a gente tem que colocar esses elementos para que eles tenham discernimento de como essa coisa é jogada. Lógico que a gente vai puxar a sardinha, porque a gente acredita, isso é óbvio. Não tem ser humano que não faça isso, né? Cara, a gente vai acabar, só o fato de contar o que você gosta, eu vou falar do Adorno, eu adoro o Adorno, vou lá, eu vou dar uma aula talvez até melhor, né? Mas é importante essa pluralidade também para a gente mostrar que existem diversas maneiras de pensar dentro do pensamento social, né? E só para finalizar, para não tomar a live do Tom, eu acho que assim, talvez o tema que me parece que seja o mais importante, cara, em política, para não ficar discutindo ideologias, que eu acho que é um terreno muito truncado, mas é a discussão da própria Constituição, é a discussão da própria função da política, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Pô, qual que é a função do vereador? Então, assim, esse debate é fundamental, cara. E, claro, você faz esse debate mostrando que existem ideologias por trás na construção desses processos legislativos, mas a discussão das leis que regulamentam a vida deles, ela é muito importante. Né? Então, pensar política, discutir política, levar a política para a sala de aula no ano eleitoral, que o nível, né, de ânimos acirrados está muito grande, às vezes você pode ter uma fala sua cortada e usada de forma inapropriada, né, pelo estudante, contra você mesmo, talvez discutir a própria legislação. Bom, vamos discutir a Constituição, vamos discutir o que se diz no Brasil sobre o que é democracia, os 3 poderes, né, enfim, né, um pouco esse sentido. Muito obrigado, vou só um comentáriozinho rápido e vamos tentar voltar ao tema aqui. Eu acho que vocês já esclareceram, assim, quando a gente já aborda os conceitos que estão lá nos conteúdos programáticos que deve cada professor de sociologia e filosofia abordar nos 3 anos do ensino médio, tá ali, né? O que acontece é que estamos numa condição de que só você falar o óbvio assusta. Eu acho que e você falar o que deve ser falado assusta ainda mais também, né? Nos conteúdos programáticos que deve cada professor de sociologia e filosofia. Voltando aqui que eu estava ouvindo no início. Voltando à temática aqui das funções do vereador, algumas coisas que eu fiz uma pesquisa rápida, tá? Do Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, a quantidade de cadeiras. Tem a ver também com a pergunta lá da Simone. Tem a ver com a quantidade de habitantes. Então, o quantitativo mínimo é de 9 cadeiras para um município de até 15 mil pessoas. E aí vai aumentando conforme aumenta a quantidade de habitantes, né? Tendo o seu número máximo, São Paulo, município de São Paulo, com 55 vereadores, porque lá tem mais de 8 milhões de habitantes. E o percentual salarial, se não me engano, tem a ver com o percentual do que é baseado no subsídio do deputado estadual, né? Então tem os seus limites ali. Conforme o município tiver menos habitantes, o percentual de subsídio menor dada essa proporção, aqui no mês de janeiro, que eu consegui a referência, o salário de um vereador das cidades tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro é de R$ 18.991. Fora a verba de gabinete. E sem rachadinha, hein? Isso aqui é só no oficial aqui. Então, que vocês quiserem debater mais sobre essa questão,
O que me salta aos olhos, realmente, é essa, assim, o município, quanto é maior, ele vai ter mais cadeiras. Óbvio, legal, beleza. Só que o vereador de um município maior, ele vai ter um valor, uma remuneração maior, e ainda tem gente que embarca nesse diálogo de que não deveria ser pago essa função, teria que ser algo, né, voluntário. Aí é uma dificuldade que a gente vai ter. O Jean quer falar alguma coisa, ele me disse aqui, vou abrir espaço para ele, que eu estou falando já demais. Fala, meu amigo Jean. Alguns assuntos que eu queria tratar, minha fala foi esvaziada algumas perguntas que o Rafa fez, consonância com o que a Simone também falou, parabenizar a explanação do Tom. Retomar um pouquinho o assunto passado, Tom, a questão prática, né? A questão prática do jogo político institucional, né? Independente da questão partidária, né? Independente das questões partidárias, como você colocou assim, ser muito prático, não cair dentro de uma Câmara de Vereadores imaginando que você está teorizando política, está fazendo a política e pensando nas representações de algumas categorias dentro daquilo que você dá para fazer, né? E você bem colocou, isso não é novo, isso acontece, né? E você citou, assim, de maneira geral, algumas pessoas que também têm essa mesma proposta de ação que você colocou como uma prioridade sua. E não necessariamente essas pessoas são do mesmo partido político, né? Então, eu queria que você explanasse como é que foi essa relação, como é que foi construída. Pessoas com partidos diferentes, com visões de mundo diferentes, mas com uma ideia de público, né? De interesse público e que se relacionaram para uma ética, né? Para um valor moral, praticamente. A gente tem que ter claro que não é uma exclusividade das frentes progressistas ter vontade de transformar e fazer correto, né? Muito pelo contrário, várias pessoas de outros nortes que é de direita e às vezes até do cunho bolsonarista que tem uma vontade estritamente grande mesmo, que se indigna de verdade, não é uma mentira aquilo, né? Que se incomoda com a relação como ela está, né? Então, quando a gente vai para essa relação, principalmente cidade pequena, a gente não pode levar muito em conta essa relação de direita, de esquerda, de socialismo, e não tem como. Às vezes a pessoa ela tem uma posição mais conservadora de mundo, mas está puta a fim de fazer o rolê acontecer. E outra que tem um discurso totalmente de esquerda, está buscando muito mais seu interesse e usando esse discurso do que... Então não tem a categorização de como colocar... por questões ideológicas e partidárias, se um indivíduo é bom, se o indivíduo não é bom, né? Então, essa construção, ela se faz... Deixa eu emendar uma pergunta que tá bem, acho que cabe aí com o que você está colocando. Você acha que dá para a gente pensar... uma coisa que ocorre no âmbito federal, né? É muito comum se falar em presidencialismo de coalizão, né? Então, se o presidente não fizer as coalizões, o Congresso não acertar certas pautas, a coisa não anda. Você acha que existe isso também no âmbito municipal? Existe, ela é muito presente, cara. Ela existe de uma maneira, né, não tão grande, mas ela existe, sim. Na verdade, as coisas ideológicas no âmbito municipal de uma cidade pequena, elas se diluem muito fácil, assim, sabe? O que importa para a administração é a tal da maioria mesmo, saca? Não importa se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, é a questão da troca de benesses, é o toma lá da cá, lá, essa coisa que ela existe também nessa lição, é o que eu falei, dessas pessoas que trocam um contato na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, a questão da busca de cargos, ela é remanescente, ela está desse jeito, não existe a questão técnica, né? Que é uma das coisas que a gente tem que buscar, né?
A gente tem que transformar o poder público em uma indicação técnica. Claro que você vai colocar pessoas técnicas que você tem confiança, né? Isso é fato, não adianta a gente falar que não, que você vai colocar, não, o Ciclano e o Beltrano sabem sobre o negócio, mas eu vou colocar o Beltrano porque ele é um pouco melhor, mas ele não gosta da forma que eu faço política. Não, você vai colocar pessoas ali próximas, isso daí vai acontecer, né? Agora, a gente não tem a forma como ele é feita, o grupo político indica e a pessoa não sabe fazer o rolê. Então, você tem secretário de cultura que é formado em veterinária. Você tem secretário de desenvolvimento que é formado em coisa nada, sabe, que não tem conhecimento técnico da coisa, bicho, saca? Esse é o grande problema. Você faz com que o poder público seja ineficiente. Ele não consegue dar conta da demanda que ele tem que dar por causa dessa briga de distribuição de cargos. Isso acontece no município do mesmo jeito que acontece na estrutura federal. Claro que em uma quantidade menor, né, em uma microesfera, talvez, mas ela é existente, ela é plena, ela está ali, ela se faz. Então, a luta, ela acaba se dando por aglutinar pessoas com esse interesse em comum de fazer a coisa correta, tá? Então, por exemplo, a gente fecha com o cara que é mais conservador aqui, que no município tem muito o grupo do prefeito ocupa o grupo contra o prefeito, você tá ligado? E nesse grupo do prefeito, nesse grupo contra o prefeito, nós temos gente de direita e de esquerda nos dois grupos, saca? Então, a grande realidade é essa. Então, o que você pode fazer? Lógico que, em uma composição, você vai colocar quem lutou com você lá na eleição para compor o processo. Isso vai acontecer, bicho. E não adianta falar que não vai acontecer, né? Tem 2 partidos que a gente se juntou para ganhar a eleição. Quando for fazer a composição técnica do processo, vai colocar essas pessoas porque são pessoas que lutaram contigo. A grande questão é quem que vai ser posto. Não pode ser só porque te apoiou. Não pode só porque pediu voto para você. Você falou, tio, você pode indicar. A gente acha justo você pegar a Secretaria de Meio Ambiente. Mas você me coloque alguém que manje de meio ambiente. Se você não é bom no meio ambiente, não vai indicar ninguém para o meio ambiente. Você tá ligado? É esse o discernimento que tem que ter. E outra, ficar de olho, bicho. Ficar de olho, porque é aí que acontece as cagadas, mano. É esses cargos que você vai distribuindo que às vezes o cara tá dando bola nas suas costas, tá desviando o rolê, tá ganhando dinheiro em cima, tá usando o cargo por influência. Então você vai ter que ao mesmo tempo ficar de olho para ver se aquela pessoa que você colocou tá exercendo um bom papel. O que de fato não é tão difícil. Eu acho, nunca tive no executivo, né? Então pode ser que eu mude de ideia. Mas, olhando o outro, numa cidade pequena igual Cornélio, cara, se o cara começa a fazer merda, vai ter denúncia, vai chegar no seu ouvido. Vai chegar o cara e falar, mano, o cara tá cobrando propina para liberar licenciamento ambiental. Tá ligado? E aí cabe a você, aí que tá o caráter do indivíduo e a vontade real do indivíduo de agir corretamente. Aí que não pode você falar assim, não, eu vou fingir que eu não estou vendo porque eu preciso do apoio da família X. E se eu mandar o cara embora, eu vou perder. Aí você é pilantra, aí você é safado, cara. Aí você é corrupto. Essa é a questão. Tom, é o seguinte, eu aprofundar um pouquinho mais e... Fala, Birão. Do período do Poder Legislativo, até para amenizar, assim, para além de transparência dos gastos, vou aproveitar e como que você pensa? Peraí, vou me despedir aí. Valeu, galera. Tá, um abraço. Vamos falar com você, meu querido. Atravessar. Até mais, abraço. Falou, Thiago. Tem compromisso aí. Como que a gente pode trazer elementos da democracia participativa para essa democracia representativa? Que eu acho que cada vez mais isso se faz necessário. Sabendo que não é só criar um instrumento, né? Você tem que também criar uma consciência, uma prática, uma cultura das pessoas buscarem
participar E mais para da complementar, desculpa, Eduardo, para complementar a pergunta do Biruel, dessa questão da democracia participativa, como que você vê o papel das redes sociais? Né? Será que elas podem contribuir na construção dessa participação popular, né, dos mandatos, tanto de vereadores quanto de prefeito? Como é que você vê essa questão das redes sociais para além da campanha? Porque na campanha a gente já sabe que ela tem um peso muito grande, mas para além da campanha, será que é possível usar esse instrumento ou as formas antigas de reuniões, de participação mais direta são mais Tio eficazes? Rafa, ele ajuda, cara, mas ele não substitui. Ele ajuda porque ele facilita a comunicação, bicho. Fica muito mais fácil, você não precisa ligar para cada um. Você tem um grupo, você conversa ali, você consegue disseminar as ideias de uma maneira muito mais fluida, muito mais agilizada, mas longe de substituir, bicho. Longe, longe, longe. Porque essa é a questão. O conselho, os fóruns de discussões, ele tem que ter. O Estado obriga a ter, que senão você não ganha verba, bicho. Você tá ligado? Ele vai existir. Mas essa questão não adianta nada se você não tiver vontade política. O que acontece em Cornélio hoje, claramente. Existe conselho de tudo. Daí o povo fala assim, mas o povo não quer participar. Não há um mínimo de incentivo. O que a gente tem que fazer? O grande elemento que a gente tem que permear é chamar para debate contra o poder público, se você for o poder público. E esse chamar de debate tem que ter um esforço, um empenho do executivo para que as pessoas sintam que a participação delas faz diferença. Porque se você só trazer as pessoas para debatezinho e colocar lá umas bolachinhas, um cafezinho, e não adianta de bosta nenhuma. A partir do momento que você, enquanto poder público, faz os caras lá do Conjunto Vitor Dantas trocar ideia. Beleza, o Conjunto Vitor Dantas tem seu presidente, toda semana eles fazem, ou a cada 15 dias, eles trocam ideia sobre o bairro e eles mandam uma demanda pro executivo. Eu duvido, Rafael, Biroel, Jeanzito, eu duvido que se você não começa a contemplar uma ou outra, não precisa nem ser todas, as reivindicações, se não aumenta o número de pessoas que começam aí na reunião. Eles vão, porque eles falam, porra, é 1 hora que eu tô indo a cada 15 dias, 1 hora que eu tô indo a cada semana, que o meu bairro tá melhorando. Agora, quando você vai lá, debate, nada é efetivado, nada se consegue alcançar, aí, bicho, os caras desanimam. É 2 meses, ninguém tá indo mais. Tá ligado? Então, ele necessita... E é difícil fazer isso sem a ajuda do poder público. Porque você consegue uma coisa ou outra e alguns conseguem agilizar. A gente tem um exemplo aqui, um Cornélio do Conjunto Vitor Dantas, que eles conseguem ter mesmo sem muita ajuda do poder público, eles conseguem ter uma atuação tanto quanto coerente, sabe? De fazer mutirões, de fazer ações efetivas para melhor do bairro, conscientização, não jogar lixo e blá. Eles conseguem, eles têm uma força nesse sentido. Agora, quando você tem um poder público que quer fazer isso, bicho, é fácil, cara, ainda mais numa cidade do tamanho da nossa. A grande questão é que não é do interesse de quem utiliza da política apenas para a perpetuação do poder, eles não querem o desenvolvimento desse tipo de ação. Isso é fato, isso é claro, isso é mais limpo que as águas que vêm do Everest quando há o degelo, velho. Então, há necessidade do poder público abraçar esse sentido, e a partir do momento que eu estou lá no Conselho de Cultura, e toda aquela tarde que eu perco na Conferência de Cultura, eu vejo no ano que vem a coisa ser efetivada, não na sua totalidade, mas o empenho do poder público em fazer com que aquilo seja referendado, eu me animo para virar delegado, eu me animo para virar conselheiro, eu me animo para participar politicamente. Agora, quando eu não consigo nada, e tudo que eu falo, chega um político e bate nas suas costas e fala, não, a gente vai fazer, e não faz, bicho, que ânimo que você vai ter? Não vai ter nenhum. Então, a formulação, Biruel, hoje, dessa busca da reaproximação dos controles sociais,
de diminuir essa distância entre o Estado e a sociedade civil, para mim, sinceramente, não existe administração que vai ser positiva se a gente não superar essa distância entre Estado e sociedade civil, né? Porque você aglutina diversas ações. Você começa com um elemento do seu bairro, e à medida que a organicidade do grupo ele vai se instrumentalizando, ele vai se tornando mais efetivo, coisas maiores começam a ser elaboradas por essas pessoas. Eles se empoderam mesmo. Há um protagonismo. E aí a coisa vai se dar. Então, a gente, enquanto poder... Por isso que o executivo é tão importante, cara. É difícil fazer política sem o executivo mesmo. Ele é essencial, assim. Ô, Tom, na tua experiência aí, você teve algum caso concreto, você percebeu de que medidas judiciais ou ação do Ministério Público, que aqui em Londrina é um norte, isso está todo momento acontecendo, de certa forma, eles são instrumentos usados para, não sei se de certa forma boicotar, mas vão canalizar algumas formas de ação, de pautar o trabalho do executivo, que vão minando o trabalho dos conselhos municipais, da participação. E acaba tudo indo meio por medidas judiciais, denúncias no Ministério Público, e isso acaba pautando o trabalho tanto de uma Câmara de Vereadores quanto do Executivo, e os conselhos acabam ficando um pouco diminutos, né? Não sei se você passou por isso aí. Eu vejo isso muito acontecer em Londrina. É só um exemplo, Jean, que aconteceu aqui essa semana, cara. O Ministério Público lançou uma campanha de ameaça aos pais, né, dos alunos que não estão conseguindo fazer as aulas online aqui na cidade. Então, o Ministério Público entrou com uma ação, com uma campanha, olha, o pai que não mandar vai ser preso, ele citou a lei, com não sei o que, tal. Um tom extremamente antipedagógico, né? E o que acontece justamente isso que você está falando, cara, inviabiliza qualquer tipo de participação da população para pensar o que está acontecendo na área da educação, de questionar e de participar e de pensar por que a participação está sendo pequena, enfim, né? Acho que esse seria um exemplo daqui, Tom. Então, aqui em Cornélia a gente não percebe muito a atuação do MP, nem, enfim, nessas questões aí eu não sei, não tenho exemplos a dar, sabe? Mas se a gente for analisar fora, no âmbito maior, realmente, esse protagonismo que o MP está tomando, o MP é extremamente importante, né, gente? E ele é uma conquista do Estado Democrático de Direito, né? A gente tem que louvá-lo e defendê-lo em certo modo, né? Mas quando ele ultrapassa a sua dimensão, isso é perigoso. A gente está vendo isso de 2014 para cá de uma maneira absurda, né? Então, esse é o perigo, essa indicativa da extrapolação do que confere ao órgão, né? Uma judicialização do processo de trabalho do executivo é um absurdo, cara. Então, é perigoso, né? A politização que a tal da República de Curitiba fez é uma coisa perigosa, porque isso não fica restrito só ali também. Isso vai irradiando para outros lugares, né? E daí você acaba dificultando. Vocês lembram de uma coisa, gente? Vocês lembram a primeira grande vitória contra a Dilma, qual que foi? Foi contra o projeto de controle social, de participação social. Foi a grande primeira orquestração do Centrão, do Cunha e essa galera toda, para derrubar alguma coisa que estava quase aprovada. Eu acho que isso diz muito sobre essa questão, né? Então, a gente tem diversas críticas ao Partido dos Trabalhadores, a gente viveu, enquanto ninguém ia protestar, nós estávamos fazendo protesto contra o PT, né, gente? A gente estava fazendo faixinha contra ações do PT no governo, na época que o Lula tinha 80% de popularidade. A gente sabe
das vários problemas que nós enfrentamos e das coisas que se degrengolaram, né, nessa questão em si. Mas em aspectos que estavam havendo um processo de melhora gradativa, como na própria questão da participação social, né, foram onde eles foram atacar no primeiro momento, bicho. Isso daí é muito mais que simbólico, isso é um plano, né, bicho? É factual. A coisa ela vai se desmontando, esses elementos em si, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer a crítica sem medo, assim, né? Eu acho que é importante a gente estar debate e falar que a importância do negócio é crucial. Pô, a independência do Ministério Público, isso daí são ativos que foram duramente conquistados no Estado Democrático de Direito, né? A gente lembra que no período Collor, no período FHC, como era difícil, ainda não existia independência de Polícia Federal, de Ministério Público, foi importantíssimo conseguir. Só que agora a gente tem que controlar para não politizar, não tornar partidário o Ministério Público. É difícil, porque a gente vive sempre patinando, né? A gente alcança aqui, e daí o negócio instrumentaliza de uma tal forma, e a gente vai ter que impedir. É difícil, mas é o jogo, né, bicho? A gente vai ter que estar pronto para isso. Deixa eu só... Eu acho que é isso, a questão da judicialização da política e a politização do judiciário, né? Montesquieu que durma com um barulho desse, seja lá onde ele estiver, que a coisa é difícil entender, até para a gente que leu um pouquinho mais sobre, mas ao mesmo tempo a gente consegue visualizar toda a cena, né? Tudo que está se passando aqui. Deixa eu só comentar um pouquinho aqui a fala novamente da Laudineia. Ela coloca que o prefeito da cidade onde moro quer eleger vários vereadores do mesmo partido. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Provavelmente esse partido é o dele, né? O que acontece, Laudineia, é que nessa eleição desse ano vai ser pela primeira vez, pós-ditadura militar, que a gente vai ter a inexistência da coligação na proporcional. Lembra lá que a quantidade de cadeiras é proporcional à quantidade de habitantes? Então, assim, nas eleições para vereadores, não vai ser permitido mais coligar partidos. Então, provavelmente, e talvez muito provavelmente mesmo, vai ser a maior quantidade de candidatos que a gente vê nos últimos tempos, a desse ano. Porque cada partido vai ter que montar sua chapa própria. Porque vai ter que sair todo mundo para atingir o tal do quociente eleitoral, que é outra continha que a gente precisa fazer, que não é difícil, não. Você vai pegar a quantidade de votos válidos, dividir pela quantidade de cadeiras. O resultado disso, vou exemplificar aqui. Digamos que 100 mil votos numa cidade, 10 cadeiras. Quanto que dá? 10 mil votos para cada cadeira. Então, o partido, a coligação toda que atingir 10 mil, ganha um candidato. Um candidato é eleito. Qual candidato? O mais votado naquela chapa daquele partido, né? E a questão que você talvez tenha também questionado é válido isso? Olha, válido é. Até porque a ideia do executivo é ter o seu apoio, né, para aprovação das suas demandas ali no meio do legislativo. Seus projetos, os seus empenhos, o seu orçamento anual, né? Se é moral ou imoral, é discutível. Mas o executivo vai sempre querer formar a sua base e, de preferência, uma base já partidária, sem precisar fazer tanto aquilo que o Tom falou de distribuição de cargos e tal. Vai ter que fazer também, mas menos porque o eleito é do partido do próprio prefeito aqui. A Simone coloca novamente, aqui na cidade tem gente ganhando votos em defesa de liberdades, entre aspas, individuais na pandemia. Advogados. Olha aí. A Laudineia pede aqui para que a gente coloque também uma mulher. Muito bem, tá vendo? Comentem aí, por gentileza. Simone. Principalmente aqui. Simone, pô. Simone é a próxima que vai compor aí os sociólogas.
De cotovelo. E essa era bem cotovelos, pé na cova, por aí vai. Sempre, né? Acabou, hein, rapaziada? E são nomes de clubes recreativos que a gente tinha em Londrina. Hoje você tem muita. Como é que é o nome das. Não tem mais centro acadêmico, né? Em universidade, é atléticas. Pelo menos aqui. Eram clubes de leitura e reflexão. Aqui para o Mato Grosso de arte. Aqui, os nossos encontros recreativos se davam nesses locais aqui. O Cotovelo Bar, do Maurão, e o Pé na Cova, que só tem esse nome porque ficava bem próximo do Cemitério João 23 de Londrina. Mas, um ambiente familiar, né? Um ambiente bem familiar, bem tradicional. Família tradicional brasileira. Uma maravilha, rapaz. Quase uma igreja. Sorte que eu não bebo. Comente, Jean. Quero ouvir você, meu querido. Vai lá, Jean. Não, perdi até o ponto da questão. Retoma aí, Fred. Eu perdi, eu fui zoar a Simone e perdi aqui. Responde a Simone aí, ó. Dá uma lida aí, responde aí. Ela tá tá. Cara, beleza. Também surge nesse momento, né? São, gente que quer entrar nessa onda e oportunismo, né? Oportunismo mesmo. Tá. Cara, é isso aí. Um cidadão que frequenta esses ambientes aqui, ó. O senhor Glauco Garcia, estabelecimentos ilibados. Esse aí. Rapaz do céu, aquele Pé na Cova ali é uma escola a par da UEL, né? Porque nós tínhamos a UEL, enquanto universidade, a grande escola sociológica, né? Aquela babinha do nosso querido Zé Velho ali, trazendo aquele marxismo ortodoxo maravilhoso, né? A elegância de Pedro Roberto, né? Com aquela fivela, aquele cinto combinando com o estojo do óculos, o Ariovaldo e suas peripécias provocativas. E, além disso, tinha uma outra escola, que é a maravilha da escola do Pé na Cova e no Cotovelos, né? Que nos ensinou muito sobre limites, né? Porque quando a gente passava do limite, a vida castigava nós, né? Exatamente. E aí, quem vai comentar? Cara, eu acho que esse elemento sempre vai existir, bicho, quem que vai ir nas esteiras, né? E ainda mais com esse crescimento dessa extrema-direita caricata, né, cara? Eles são caricata pra caramba, assim. Mas, Tom, eu acho que tem essa questão da liberdade individual é um debate interessante, cara. Porque, assim, talvez o Jean possa colocar um pouco em relação a isso, né? Porque, às vezes, a palavra liberdade, que sempre foi usada, né? Desde a Revolução Francesa aí, ela é apropriada por diversos grupos. Acho que seria interessante o Jean comentar um pouco isso. Sei que é uma fogueira, mas acho que o Jean tem muito a contribuir sobre esse assunto aí, velho. Até onde vai a liberdade, né, de circulação na pandemia? Cara, tá aqui Londrina, jogo político bem complexo. Como a Simone colocou, algumas pessoas usando da pandemia. Nós temos um grupo político aqui em Londrina muito forte, que é a CIL, né? Associação Comercial Industrial de Londrina, em que você vê nitidamente que a força política desse conglomerado aí de portadores capitais, enfim, eles vêm pautando as ações públicas em volta da saúde do nosso prefeito. Por outro lado, você tem aí o Ministério Público, uma outra força, em contraposição a algumas medidas de flexibilização, né, das medidas profiláticas, medidas para você conter a pandemia, e dentro desse cenário complexo, que a maioria das pessoas não tem ações, a gente não tem ação pronta, né, aí a pessoa no último, né, bem pequeno burguês mesmo, ela vai recair sobre os seus direitos individuais, que é o que essa sociedade faz, né? No limite, recai sobre os seus direitos individuais, de liberdade de ir e vir, enfim. E quando
nesse sentido, essas liberdades individuais são limitadas por um interesse maior, né, por interesse interesse público, aí você tem ações, medidas, você mais uma vez vai para o campo judicial para tentar conter ações públicas, porque você está se sentindo lesado. Então nós temos assim representantes de bares, comércios que estão atuantes quanto à nossa Câmara de Vereadores, que em vários momentos você beira a omissão, né? Todas as medidas caíram sobre a figura do prefeito, né? A Câmara de Vereadores, sei lá, está flutuando em algum lugar, né? Você não vê uma fala desses personagens, né? Dessas pessoas, e você vê o jogo de interesse, praticamente aqui em Londrina, de uma CIL, de um Ministério Público e do poder do prefeito. E aí você tem, quase que como uma campanha eleitoral já antecipada, de acordo com a opinião pública que eles estão pincelando a todo momento, esse jogo vai mudando. O nosso prefeito aqui ele já teve um posicionamento de você cercear mais as liberdades individuais para controle da pandemia no início, e hoje ele prega a todo momento de que que as medidas profiláticas sejam tomadas, mas que você tenha uma flexibilização para que o comércio, enfim, para que a cidade não pare. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso também, porque a gente está vivenciando isso aqui, né, na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Se vocês acompanham aquela rede de TV que mostra o mapa e fala, olha, essa área vermelha aqui, que está aumentando, isso aqui está estabilizado, isso aqui está, né? Vocês vão perceber que o Mato Grosso do Sul está vermelho sempre. E é uma das poucas vezes que, quando o estado fica vermelho, não é algo bom, né? Nesse sentido. Para se ter um exemplo aqui, exatamente um mês atrás, nós tínhamos 9 mortos em Campo Grande. Ontem, números de ontem à noite, tínhamos 109. Então, assim, em quantidade, é incomparável com os outros estados e cidades. Só que você olha e fala, cara, a coisa tá... né? E aí você tem o quê? Uma semana atrás, 2 semanas atrás, o nosso prefeito batendo, né? Ali um setor da mídia cobrando dele uma atitude mais drástica, e olha que em determinados momentos ele restringiu o ônibus, toque de recolher aí às 8 da noite, né? E comércio só o essencial de fim de semana, sábado e domingo, só que ele sucumbiu à pressão, principalmente desses setores empresariais, que a gente sabe que tem uma relação muito próxima, quase ali uma simbiose com a próprio parlamento municipal, né? E para complementar, muito provavelmente esse discurso dos direitos individuais acaba livrando o Estado, né, de uma culpa, porque a culpabilização vai cair no próprio indivíduo. Olha, você não usou a máscara, olha, você não respeitou a distância, você não seguiu o que os infectologistas estão falando, a coisa vai estar... São 90% de leitos de UTI ocupados. Provavelmente vamos viver o caos aqui em Campo Grande, daqui 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. E as coisas assim, o cara liberou agora, flexibilização mais frouxa do que qualquer outro momento aqui. Então, eu acho que tem muito disso. Quando você faz o discurso da liberdade individual, você livra a cara do agente público também de uma culpa futura sobre mortos e etc. E tudo que a gente vai viver nessa pandemia. É isso. Tom? Então, Biroel, eu acho que a gente tem um azar lascado, né, cara? Que essa pandemia veio bem em época de eleição, né, bicho? Aí lascou tudo, né, velho? Porque, assim, o referendo era para ser do executivo, né? A federação. Só que quando a maravilha do nosso presidente, ele começa a defender e ir contra as iniciativas próprias de quem é técnico, porque assim, todo mundo pode ter a opinião que quiser, a liberdade que quiser e de achar o que quiser.
Mas na hora que a casa cai, a gente tem que respaldar com as pessoas tecnicamente mais acertadas para isso, né? O Estado, enquanto tal, ele tem que respaldar por isso. Daí a gente tinha essa belezinha desse homem aí, essa desgrama toda, e aí o judiciário teve que estabelecer para o Estado e para o município a decisão desses elementos, em uma época onde a eleição é municipal. Aí, por mais bem intencionado que o prefeito esteja, a pressão da sociedade faz o cara mudar de ideia rapidinho. E assim, numa cidade, por exemplo, igual Cornélio, bicho, que as pessoas ou trabalham no comércio ou é funcionário público. Então, o comércio, ele passa a ter um poder extremamente grande político. Você perdeu o apoio dos comerciantes, cara, é meio caminho andado para você perder a eleição, tá ligado? Então, aí o cara cede a pressão. O cara vai fazer o que os comerciantes querem, porque ele está muito mais preocupado com a eleição dele que qualquer outra coisa, saca? Então, vira um caos. A gente entende essa coisa das liberdades individuais, mas o uso que está sendo feito disso é um tanto quanto burro, né? É burro. Porque, cara, eu sou sociólogo, velho. Eu não vou bater boca com infectologista sobre isso, cara. Não é possível, sabe? Não tem condição. E o Estado, ele deve ser um agente que deve ouvir mais ainda esses agentes técnicos na resolução do processo. Aqui aconteceu, os médicos que estavam no começo da pandemia ajudando, os caras vazaram, mano. Os caras vazaram, você não ouve mais médico no meio do processo das decisões a ser tomada na cidade. Por quê? Porque a pressão da sociedade em cima dos caras arrebentava os caras. Os caras pedem para sair, e daí fica quem referendando? Os políticos preocupados em se reeleger. Aí o mapa tá pronto para desgraça. E o foda é que não há, isso que eu fico mais puto, não há a questão de pedir suporte do poder público, sabe? Para a questão do emprego, da economia. Na vez de os caras se aglutinarem, se organizarem para pedir, né, que pare de cobrar impostos nessa época, que dê algum tipo de ajuda a juros muito baixos. Não, ninguém se organiza nesse sentido, sabe? Então, é muita força desprendida pelo mais difícil, cara. É difícil, é um assunto bastante espinhoso isso daí. Mas isso é aquela questão que outro dia o Rafael, na outra live, a gente... das pessoas terem dificuldade de ver que os problemas, eles são coletivos, são sociais, né? E as soluções, elas devem ser coletivas também. Você individualiza a culpa, você se auto-penitencia, porque você fala, poxa, sou eu que não sou corajoso o suficiente para enfrentar, para ir trabalhar, ou não sei o quê, né? É uma sinuca de bico que a gente vive. E a questão do poder público, eles vão... Esse ano é bem complicado, assim, em tempos pandêmicos, se não viessem no ano eleitoral, muito provavelmente atitudes seriam diferentes, né? Não estou falando que ia fazer lockdown, fechar tudo, provavelmente não. Só que você teria menos pressão, né, dos segmentos que compõem o poder, né, do capital, a pressão midiática, que embora num primeiro momento pareça que faz aquela coisa de, olha, tá morrendo muita gente, silêncio toda noite no final do Jornal Nacional. Só que aí você vê o cara que é dono da que detém os direitos aqui de transmissão da Rede Globo aqui no estado, ele é dono de uma grande empresa de gás de cozinha e entre outras coisas. Então, assim, você percebe que, na melhor das hipóteses, eles estão tentando ser imparciais. Só que é difícil, fica muito discurso de que... se não fosse um ano eleitoral, né, Fred? Não sei se a pressão seria menor, mas talvez o Poder Executivo local tivesse mais fôlego, mais força para peitar e ampliar algumas medidas, né? E ia ter mais força. Acho que a pressão ia ser feita sempre.
Não, a pressão ia existir, mas o problema é que também a gente está em um momento de polarização tão grande que não se ouve ninguém, né, cara? Porque, assim, é necessário o distanciamento, é necessário a gente se resguardar, porque a medicina está mostrando isso, galera. Só que também a gente não pode fechar o olho do problema econômico. A gente não pode fechar o olho que tem um monte de família que precisa, do pequeno comerciante, que está lascado, que está ferrado ali, né? Então, o duro que se polariza a tal ponto que daí fica o grupinho do totalmente fechado, que foda-se a economia, e fica o grupinho do, não, a economia não pode parar e não sei das quantas. E aí, meu irmão, aí a gente não consegue achar solução de nada, velho. Porque, cara, enquanto continuar esses extremos todos, porra, cara, a gente é pró-trabalhador. A gente se faz quanto pró-trabalhador não se faz. A gente vai negligenciar a questão do emprego. A gente vai negligenciar a questão da vida, da questão das pessoas que estão passando por necessidade. Lógico que não, a gente não pode fazer isso, mano. Tá ligado? É um debate importante, a gente tem que pensar alternativas perante isso, sabe? Debate. Você pega a Inglaterra, que não é um país socialista, longe disso. Né? Só que o Estado ele teve uma ação de tirar encargos das empresas, de segurar a onda mesmo. Falou, ó, né? E aí não cobra o que deve ser comprado. Quando você fala em bem-estar social, elementos de Estado do bem-estar social te chamam de comunista. Não que eu me importe com isso, mas, enfim. Quando você quer pensar um pouquinho diferente dessa coisa da culpabilidade do indivíduo, é você que tem que se virar e etc. O Estado não serve para isso. Tudo que vem nesse bojo de ideológico, você já está, devido a essa polarização, você já está num outro, né, extremo. Né? Essa é a preocupação. E olha, para nós, ao meu ver, a pressão vai aumentar. Em São Paulo parece que já ameaçou começar a pressão, porque o próximo passo é a volta às aulas. Setembro no Paraná foi colocado, né? Também, não sei se prorroga-se ou não, mas a questão é o seguinte, eu tenho meus 3 filhos, estão em escola pública. Se tiver nesse patamar que as coisas estão aqui, pode vir o Conselho Tutelar, me processem, não vão voltar. Não vão voltar. Eu não vou colocar eles, né, num risco dessa forma, sabendo que as coisas, né, sabendo aonde vai dar, porque tudo caminha, né, o horizonte. Cara, desculpa, Eduardo, mas assim, cara, nada me foge, cara, da memória, que eu andei retomando algumas leituras, sabe, sobre os neoliberais e tal, né? Porque no fundo a gente sabe que o que determina é o capital, né? Pelo menos numa perspectiva dos comunistas malditos, né, marxistas. Mas assim, cara, tem um cara que eu acho que vale a pena a gente ler, que é o Herbert Spencer. Não sei se Spencer, lá do início da sociologia, lá? Positivista e tal. Sim. Isso, ele mesmo. Depois que eu fui saber que ele é um dos grandes, e que ele tinha uma puta treta com Augusto Comte e tal, porque ele era um representante do darwinismo social. E parece discurso de teoria da conspiração, mano, mas quando você olha Brasil, Estados Unidos, sabe, e o tipo de neoliberalismo adotado por esses dois países, o tipo de enfrentamento das crises econômicas, me parece que é muito mais claro, sabe, a adoção mesmo de ligar o foda-se. Porque é inacreditável, né, que esse tempo todo de pandemia não haja um plano. A gente não consegue nem criticar, cara, porque não tem um plano estabelecido para você criticar. Assim, aparentemente parece que é a zoeira, né, que é os caras do cotovelos lá, né, propondo, mano. Mas, mano, é um plano, cara, não é possível. Porque, assim, é não fazer nada, o plano é esse. Exatamente, bicho. É implantar justamente o caos, talvez para esconder a incapacidade que esses caras têm de lidar com a crise econômica, que já vinha sendo gestada antes da pandemia, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, e agora se intensifica muito, né? Os artigos dessa semana sobre a economia dos Estados Unidos
é um puta tombo, e no Brasil você multiplica isso por 20, a situação econômica tá muito complicada, tá assim, é desesperador, cara. Aqui em Pontal do Paraná, que é um município pequeno, que depende do turismo, aqui tá muito complicado, cara, mas muito complicado. Situação de pobreza, de miséria, sabe, as pessoas não morrem de fome porque tem o mar aqui para pescar, velho, porque do mais, cara, não tem. E essa situação tende a piorar mesmo, sabe? E me parece que é esse o plano, porque quando você olha os dados estatísticos também, os mais ricos, os caras estão lucrando, sabe? Mano, a Jaguar bateu recorde de venda, cara, no Brasil, no período de pandemia. Então os caras estão rindo, velho, da nossa cara. E é justamente esse o plano. Pessoal, plano, né? A lógica é essa. Mas sabe? é um plano mesmo, Rafa. Porque, velho, os caras estão. O que eles querem fazer? Passar as leis ambientais, passar boiada, vender, privatizar os serviços públicos, vender tudo. Hoje os caras venderam as plataformas da Petrobras, mano, preço de um iate, velho. Vocês estão de brincadeira e tá tudo passando. Então, os caras utilizam desse processo mesmo, não é brincadeira. Não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração é falar de Illuminati e não falar de burguesia, bicho. Então, quer dizer que Illuminati existe. Uma galera que comanda o centro do mundo, mas a burguesia é um fato mentiroso. Vocês vão tomar no meio do rabo dos seis, né, meu irmão? Porra, os caras têm isso que é fantasia. Aí a gente vem, isso é um fato. O cara tá falando isso na reunião ministerial. O cara tá falando ali, não, vamos aproveitar esse negócio que a mídia tá para lá e vamos passar a boiada. E daí o outro lá falou, vamos lá, vamos começar a vender o Banco do Brasil, manda embora. E aí Tom, é isso que o Glauco está colocando aqui, né, cara? Não ter um plano é um projeto sistematizado do atual governo. A aparência é justamente essa, não ter um plano, mas você tem uma pequena, né, numericamente falando, uma pequena elite do capital financeiro que lucra, velho, muito, muito com isso, né? Com esse tipo de ação, né? Então, a gente está diante de um projeto. E o pior, né, a gente não vê nenhum tipo de organização contrária a esse projeto. Porque, assim, nos anos 90, a gente lembra, você tinha o projeto neoliberal, primeiro com o Collor, depois com o FHC, os movimentos sociais estavam ali, organizados, na frente. A gente tinha um inimigo comum. O Lula entra, os movimentos sociais fazem dão uma recuada, mas ainda se mantinham, de alguma forma, prontos para o enfrentamento, né? Um apoio crítico, que se falava muito na época. Agora não. Agora todo mundo se individualizou, todo mundo virou empreendedor, e cada um por si, Deus contra todos. Ô, Bezerra, desculpa, queria pedir desculpa aí ao meu amigo Marcelo Bezerra, nosso camarada aí da Escola Sociológica Londrinense, que ele falou que tem crianças na sala e eu soltei um palavrão aqui. Desculpe, viu, Marcelo Bezerra? Mas eu digo a você que é um tanto quanto arriscado, sabendo as figuras que aqui de colocar uma criança na sala. Bem observado, bem observado. Coloco recomendado para maiores de 18. Muito aí, ó, tem faixa etária, rapaz. E é isso aí, senhores. Comentários aqui. Rapidamente, a Simone falando, olha, é isso mesmo, né? Água, Correios e nós não vamos pagar nada, é tudo free. O Saulo, camarada. Bárbara, manda um salve para esses meninos. A Bárbara tá usando o Face do Saulo aí, mandando. Ô, Bárbara, minha querida, saudade desse casalzão fudido aí, casalzão na porra. Olha aí o Saulo. Como diria Darcy Ribeiro, isso não é uma crise ou falta de propósito do governo. Isso é um projeto muito bem fundamentado pelo grande capital. O Saulo é outro nível, né? Já dá uma citada ali, pá. Darcy Ribeiro. Já vai longe. O Marcelinho já mandou, tamo junto.
Acho que o que fica claro nessa questão da pandemia mesmo é a concentração, né, essa concentração de capital, e que como para o governo federal, no projeto dele de desmonte do Estado, é o projeto mesmo, ficar conivente com a situação e trabalhar outras esferas, trabalhar a questão econômica, passar o trator do que tiver que passar, e aí quem vai sofrer com outros setores, com outras frações, são o poder local, são os prefeitos. E aí ele tem que chegar lá no comerciante, ele que tem que olhar no olho do cara, ver que as vagas de emprego estão sendo fechadas, porque em outra esfera, sei lá, tem quantos empregos são gerados. Os empregos estão ali na esfera do prefeito. É o cara da quitanda, é o cara do mercadinho local, é o cara, às vezes, até de uma rede um pouco maior, e enquanto na esfera federal, o cara está privatizando um escritório de advocacia, vai lá e toca o barco e vende plataforma, e o barco passa, a boiada atropela rapidão. É muito cômodo para ele também nessa situação. Muito, muito mais fácil, né? Não, é difícil mesmo, mas é por aí, cara. E a gente tá. É uma dificuldade tremenda, assim, sabe, Jean? Porque conseguir chegar nessa comunicação com a população na base, ela é muito difícil de ser compreendida, sabe? Então, às vezes, a gente fica meio numa sinucona de bico de como falar isso sem parecer panfletário, você tá ligado? Então, a gente necessita de um didatismo que é difícil da gente conseguir manobrar isso. Mas a vontade, na verdade, sinceramente, galera, a vontade, quando vem essas coisas de política, a vontade de, sei lá, vender. O que está acontecendo aí? Vender coco na beira do mar e desencanar de tudo isso daí, cara, porque é muito difícil. Mas tem que tentar, né? Pelo menos. Meninos, senhores, acho que, olha, já deu 1h30. Até a Laudineia aqui falou, gente, eu vou jantar. Até a próxima. Pelo menos ela foi educada, né? O Rafa saiu para jantar no meio da live. Voltou com a boca cheia. Volta mastigando, né, velho? E se fala do Thiago? O Thiago, eu acho que é alguma coisa. Eu não vou queimar o filme dele aqui. Não ia falar que é Tinder, essas coisas, não, que acho que pode. Não, é o Thiago foi estudar. Ele foi ler o Capital. Foi ler o Capital. Foi. O Thiago é uma pessoa, né, de uma família, um homem de família, né, um menino bem criado, tomando um leitinho, né? Então é um homem que ele deve ser disciplinado, né? Toma as coisas, né? Olha, ele é disciplinado, cara. Vou reservar esse horário para isso, né? Eu queria ter a metade da disciplina dele. Ele é bem, isso é verdade, tô zoando não. Queria ter só a metade da disciplina dele. Não, ele sempre foi disciplinadinho, cara. Não, eu tenho que ver. Eu lembro quando a gente falava, vai ter uma festa lá, não sei aonde. Não, eu estou com uns textos atrasados. E não sei. Ele conseguia fazer isso, cara. Nunca que conseguia. Texto atrasado. Então, beleza, gente. Vamos lá. O texto era de 300 anos antes dele nascer. Como que o texto tá atrasado? Atrasado tá ele, porra. Tá todo mundo dando boa noite aí. Ninguém aguenta mais, hein, gente? Gente, valeu. O Saulo perguntando se já cantaram parabéns pra ele. Parabéns pra quem? Pro Thiago. Aí, freguesinha não lembra, velho. A gente cantava parabéns pro Thiago todo dia. Era aniversário dele todo dia. Era aniversário dele todo dia. Que coisa mais ensino médio, hein, cara? Isso era o menos pior. Ó a Cris Delegar aí, ó. A Cris Delegar. Interiorzão de São Paulo. Cristiane. Esse aqui é meu primo lá de Arapongas, aí próximo de vocês aí, pelo menos mais próximo de vocês. Já vou cornetear aqui, hein, cara. Acho que a Simone tem que conversar com ela e ver um tema aí. Da gente chamar a Simone também para conversa aí e tal. Necessário. Vamos chamando. O Paulo tá na luta lá, que é diferente, mas a lógica é a mesma daqui, mas lá as proporções são maiores. Vamos nos encaminhar para o fim. Uhum. Estamos com
17 assistindo aqui. Tá legal pra caramba, tá bacana. Mas vamos deixar um gostinho de Quero Mais aí pra outra semana também, né? Beleza, vamos lá. E também o Tom agora. Gostinho de Quero Mais só se o Jean tirar a camisa e mostrar a força dele, né? Tem criança. Cara, Quero Mais. tem criança vendo. Essa parte eu faço antes ou depois. O antes já rolou. O antes já rolou. Quem viu, viu. Eu vi. Primo meu assistindo aqui, por favor, hein? Valqueira aqui, ó. Dando um tchau também. Salve, Garcia. Massa. Só cara massa, só cara de Saulão podia participar também, né? Não, a gente vai chamar todo mundo, cara. Saulão. Mundo, né? Bom, é isso. Considerações finais, senhores. Quem vai primeiro? Tom, vamos Tom, hein? Não, o Tom deixa por último, velho. É o convidado. Então tá. A minha consideração, assim, eu gostei muito de ouvir o Tom, cara. Puta, e é muito legal, assim, a gente perceber que são quantos anos? 10, 15 anos, né? Sei lá. Que a gente... 2003 eu entrei, velho. Eu não sou bom. Nós colamos em 2005. Isso, e que Não, assim... anos. Puta que pariu, ninguém fez matemática aqui, né? Mas, pô, é legal, cara. A gente se encontrar aí, mesmo que de forma virtual, perceber que muitos assuntos, muitas temáticas e muitas ações que nós tivemos sérias, né? Que fizeram parte da nossa formação, não só intelectual, mas da nossa formação como seres humanos, como profissionais, né? Que aquilo que acho que é de melhor ainda persiste em nós, né, cara? Isso é legal, porque a gente vê muita gente falar assim, mas quando eu era jovem, eu pensava assim, agora não. A gente tá aí tudo velho, né, caindo aos pedaços já, mas aquilo que há de melhor, né, essa esperança de que haja um mundo, né, um pouco melhor, mais solidário, né, enfim, isso persiste em nós, isso é muito legal de ver, cara, eu fico contente, sabe, de saber que aquela geração, não só a nossa turma, os nossos calouros, tal, né, sei lá, uns 4, 5, 6 anos, né, que a universidade fez, ela contribuiu para a formação de pessoas melhores mesmo, sabe, pô, e ver o Tom aí é irado, né, mano, pô, um abração, Tom, se eu fosse de Cornélio, tirando o fato de você ser palmeirense, eu votava em você, mano. Um abraço. Verdade, né? Dois palmeirenses no mesmo espaço já fica uma live comprometida já. Vamos falar que é uma live fascista, porque palmeirense tem pezinho lá, né? Não queria causar, né? Tô brincando. Não queria falar falando. Tem uma parte, todo mundo tem uma parte que são, né? Enfim. Pô, deixa eu falar então, cara, rapidão, só agradecer de novo a Freguesia, né, pela iniciativa, agradecer a galera que tá aí, pô, espalhado pelo Brasil, que estudou, que conviveu com a gente aqui na UEL, agradecer você, Tom, demais, é um cara muito gente boa, que a gente gosta muito, quando o seu nome foi ventilado aqui, a gente conversou entre a gente e, porra, você é um cara muito querido, a gente torce muito por você e particularmente tenho orgulho pelo seu trabalho. Acho que sair da academia e ir trabalhar dentro da estrutura mesmo é uma coisa muito difícil. A gente vai ter que lidar com contradições e que a gente que se preocupa vai começar a cair cabelo, ficar com cabelo branco, ver se está fazendo a coisa certa, coisa errada. É foda, é complicado, mas parabéns pela sua luta, tá? Do que puder ajudar aqui, pode contar com esse grupo. No mais, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Valeu. É isso aí, gente. Agora eu vou deixar para você falar por último, Tom. Então demorou. Vai lá, Bruno. Agradecer vocês novamente, agradecer aí a disponibilidade do camarada Tom. E como o que me deixa feliz, assim, mais ou menos na linha que o Rafael falou, a gente não perdeu a capacidade de se indignar com as coisas, sabe?
que é o que continua ainda nos movendo para cada um, conforme a sua condição e capacidade, fazer a luta para melhorar essa sociedade que a gente vive, né? Então a gente tem, assim, passados 15 anos que colamos grau aqui, pelo menos nós, os mais velhos, cada um foi para um tipo de luta, mas todos com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, e não nos deixando contagiar por essa letargia que às vezes atinge quase todo mundo, né? A gente tem momentos também, lógico, como seres humanos, né, de desânimo, de crise existencial, como eu brinquei outro dia com o Rafael aí, que já estava, né? Mas a gente tem esperança, principalmente. Não estou querendo ser paternalista nem nada disso, mas quando a gente olha os nossos calouros, como a galera foi e está indo, continua avançando, cada um na sua forma, no seu ritmo, né, na sua trincheira, fala, caramba, eu tenho muito orgulho de ter participado do curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, e muito orgulho de ter conhecido vocês e várias outras pessoas que eu convivi durante aqueles 4 anos. Então eu queria encerrar a minha parte assim, passar para o Tom novamente agradecendo. O que você precisar aí, não sendo dinheiro, obviamente, pode contar com a gente. Apoio, quem a gente conhece, apesar que eu não conheço muita gente em Cornélio, mas assim, aqui no Mato Grosso do Sul você tem alguém que acredita muito em você e tem um pouso aqui, cara. Bater aqui, fica tranquilo. Beleza? Obrigado a todos que nos assistiram. Tom, encerre, por favor. Fique à vontade, não tem limite de tempo, não. Galera, agradecer mesmo pela oportunidade, a oportunidade de falar aqui com vocês e de revê-los, né, cara? Talvez, apesar dos perrengues, os problemas todos que a gente passou, acho que a melhor fase da minha vida foi a Universidade Estadual de Londrina, né? Eu acho que a forma como vocês já estavam lá, né? Estavam no segundo ano quando a gente chegou, o que vocês apresentaram pra gente, a forma como foi a recepção, vocês aí, né? O Rato também estava muito nesse grupo, tinha o Borelli, o Saulão, a sala de vocês abraçou muito a gente, assim, nesse primeiro ano, e é muito legal estar aqui hoje e mostrando compatibilidade desse pensar, né? Mostrando que a gente ainda tem essa esperança, que a gente não se amargou na ideia de, dane-se, eu vou pensar na família, em mim mesmo, porque esse mundo é muito cruel, então não adianta ficar nessa luta de constante. Eu acho que é importante a utopia, a gente perde a utopia de vista, a gente esfria, sabe? A gente se torna um tanto quanto apenas vivendo em stand-by, né, cara? E é importante quando a gente revê a nossa essência, que foi a escola sociológica londrinense, a gente brinca muito que a escola sociológica londrinense, os meninos, o Glauco, o Bezerra, né, o Maradinha, que a gente morou junto e tal, o Boni, a gente brinca muito da escola sociológica londrinense porque a gente criou um tipo de pensamento, lógico que tem algumas diferenças, mas a gente tem uma preocupação geral, assim, a gente percebe essa preocupação, a gente vê que machuca na gente a desigualdade em si, né? A falta de oportunidade, a gente percebe como esse elemento ele é pulsante na gente, eu acho que é a parte mais humana que eu tenho, né? A gente tem vários defeitos, a gente tem várias falhas, a gente erra pra caralho, e a parte mais solidária que eu tenho enquanto ser humano primeiro da minha família, que minha família é do caralho, minha mãe teve uma criação fodida, assim, muito boa, e segundo dessa experiência em Londrina, de vocês, dos brothers que eu morei junto, um ajudando o outro, quando um não tinha, o outro tinha, comprando um pão, uma mortadela, ajudando a pagar uma conta de água, de luz, foi uma solidariedade, além da universidade, do teórico, né, foi um exemplo de vida, assim, que eu vou trazer dentro de mim sempre. E, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês é do caramba, eu agradeço mesmo a disponibilidade. Sempre que vocês quiserem, a gente está disponível aí para trocar uma ideia. Beleza, meus queridos? Muita luz na caminhada de vocês.
Um abraço para o Saulão que está assistindo aí, o Marcelinho Bezerro, o Glauco, a todo mundo que está assistindo, a Simoninha, né? E vamos, que a gente vai conseguir um mundo melhor ainda. E ninguém virou bolsominion, pô. Falou, meus queridos. Valeu, valeu. Tudo de bom. Nossa.